Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje apresentando mais um livro, A Mensagem do Terceiro Anjo, de 1893, um livro da série do Legado dos Pioneiros Adventistas, e um livro que traz uma mensagem, a mensagem do Terceiro Anjo, uma mensagem que apresenta a justiça de Cristo dentro do tema da justificação pela fé. E eu recomendo esse livro a você que é pregador, você que é pastor, a você que é convidado sempre a pregar ou a fazer estudos dentro do tema da justificação pela fé, até da liberdade religiosa, até de acontecimentos relacionados ao tempo do fim. Bom, este é um material que indico, um material que é rico aí em conteúdo, né, que abrange todos esses assuntos que eu acabei de mencionar, e que na verdade esse material são sermões, 24 sermões aí, sermão, né, que foi pregado por Alonso Treve Jones, nascido em 1850 e faleceu em 1923. Então, é de suma importância esses sermões aqui, nos quais foram apresentados na Conferência Geral de 1893. Então, isso aqui é muito, mas muito importante, muito valioso. Eu já li todo esse livro, tenho até aqui muitas partes aqui que foram grifadas. Marquei aqui algumas com lápis comum, que não dá pra ver assim, outras grafei aqui de amarelo. Um livro muito importante para que você tenha aí na sua biblioteca e possa também pregar, né, essas mensagens, ser uma inspiração para que você pregue. Até faça, quem sabe, uma série evangelística, uma série de reavivamento. Então, este livro eu recomendo. Eu vou deixar na descrição como você pode até comprar esse livro, adquiri-lo, como poder baixar gratuitamente, ter aí no seu celular, no seu tablet, e assim ser enriquecido com as mensagens que apresenta o Senhor Jesus Cristo como o nosso único Salvador, Senhor de nossas vidas, apresenta a justiça dele. Tem um canal no YouTube que tem por nome, por título, o canal Justifica-me. Se eu não me engano, é Justifica-me, do Ivan Lopes. E ele colocou títulos em cada sermão. E esses títulos estão de acordo com o conteúdo, com a mensagem de cada capítulo, de cada sermão, melhor dizendo. E eu acredito que você pode, até vou deixar na descrição como você poder acessar lá os vídeos através do link e assim ver. Ele fez um estudo de cada sermão. É algo muito precioso, muito importante. Eu aconselho, recomendo até que você possa fazer o estudo se for do seu interesse. Mas se não for, você pode baixar, né, ou adquirir. E eu até marquei aqui
que o prefácio fala sobre, aborda sobre a Feira Mundial de Chicago. O primeiro sermão, o princípio da verdadeira humildade, vai falar sobre o princípio, da verdadeira humildade. O segundo sermão aborda o Senado americano e a lei dominical. No vídeo anterior falei, mostrei aqui o material desse mesmo autor, falando sobre a lei dominical. Então, o segundo sermão ele vai falar sobre o Senado americano e a lei dominical. Aí as datas 1892 e 1893. O terceiro sermão, a influência protestante na política e a imagem da besta. Olha, a influência protestante na política e a imagem da besta. Qual é a ligação que existe entre os protestantes e a marca da besta, a política? O quarto sermão, a cobertura de Deus sobre o seu povo. Isso é bastante interessante. Que cobertura é essa de Deus sobre o seu povo? O quinto sermão, papado, Estados Unidos e a liberdade religiosa. Irá aqui abordar o assunto sobre o papado, sobre os Estados Unidos e a liberdade religiosa. Então, quando eu falei que é um material bem atual, nós precisamos estar sempre atentos ao assunto da liberdade religiosa, compreendermos, até para ser pregado, para ser vivido na prática, essa verdade tão importante para esses tempos, para esses últimos tempos que estamos vivendo. O sermão de número 6 fala sobre a reputação, caráter e fidelidade. Como permaneceremos fiéis? Reputação, caráter, fidelidade e como permaneceremos fiéis. O sermão número 7, o triunfo do ministério, ou melhor, do mistério de Deus sobre o mistério da iniquidade. O mistério da iniquidade, o mistério do pecado, da transgressão da lei de Deus, mas nesse sermão ele fala do triunfo do mistério de Deus sobre o mistério da iniquidade. O sermão número 8, como ser cheios do Espírito para o alto clamor, ou seja, a mensagem a ser proclamada em alto e bom som em toda a terra. Então, como ser cheios do Espírito para o alto clamor. O sermão número 9, Laodiceia e a justiça de Cristo. Falar sobre a última fase da igreja, a igreja de Laodiceia e a justiça de Cristo. O sermão número 10, o ouro provado pelo fogo. Que ouro é esse que precisa ser provado pelo fogo? O sermão número 11, a mente natural e a mente de Cristo. A mente natural e a mente de Cristo. O sermão número 12, o homem de Romanos e a justiça pela fé protestante. Falando sobre a justiça pela fé protestante, existe uma justiça falsa, uma justificação falsa, que não é pela fé. Então, em todo o assunto desse capítulo e também nos outros, o leitor irá entender a verdadeira justiça de Cristo, que pode justificar pela fé todo aquele que vá humildemente ao Senhor. O sermão número 13, quem participará do alto clamor do terceiro anjo? Quem vai participar do alto clamor do terceiro anjo? Ou seja, da mensagem de justificação pela fé. Quem vai participar? Quem vai dar esse alto clamor? O sermão número 14 diz as manifestações
da mente natural. Como é que a mente natural, a mente separada da mente de Cristo, como ela se manifesta? Quais são essas manifestações? O sermão número 15 diz o correto uso dos testemunhos e o dom da justiça. O sermão de número 16, a senha para a sociedade celestial e a justiça imputada. Sermão de número 17, as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Sermão número 18, o papel da lei na justificação pela fé. Qual é o papel da lei na justificação pela fé? Então, nesse sermão de número 18, o autor ele aborda isso. O sermão de número 19, o nome, o selo de Deus e os 144 mil. O nome, o selo de Deus e os 144 mil. Sermão de número 20, o verdadeiro significado da guarda do sábado. Qual é o verdadeiro significado da guarda do sábado? Porque existe tão falso, significado. Então, o verdadeiro significado da guarda do sábado. Sermão de número 21, criação e redenção. Sermão de número 22, o brilho da glória de Deus na face de Cristo. Sermão de número 23, 22, o brilho da glória de Deus na face de Cristo. E o de número 23, os sinais da imagem da besta. Que sinais são esses da imagem da besta? A imagem da besta, essa besta que persegue, essa besta que realiza milagres. Na verdade, em Apocalipse 13 fala de duas bestas, uma que sai do mar e outra que sai da terra. Então, os sinais da imagem da besta, qual dessas bestas? A luta final e o segredo da vitória é o sermão de número 24, ou seja, o último sermão deste material, deste livro. Então, é muito, mas muito importante você ter esse material, até aqui os próprios responsáveis por essa obra, essa produção em português, desta obra, eles dizem assim: é a oração dos editores que por meio destes estudos seu coração vibre à medida que você investigar esta retrospectiva da história em 1893. Se inteirar dos argumentos apresentados em prol de uma lei dominical e observar como Deus levantou um homem como a T. Jones para debater contra essas leis. Então que você perceba ao estudar os sermões, lição após lição, que o cerne de toda a questão é a justiça de Cristo. Esse material ele quer apresentar diante de tudo a questão da lei dominical, de todos os acontecimentos relacionados ao fim. O cerne é apresentar, mostrar aí a justiça de Cristo. Que você compreenda o valor e a preciosidade destas poderosas mensagens. Que elas sejam recebidas no coração à medida que elas colocarem diante de nossa atenção nossa única arca de segurança, a justiça de Cristo. Isso é importante, pois somos alertados de que em breve uma crise irá eclodir neste mundo. Uma crise que tem uma citação de Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 711, diz assim: uma grande crise aguarda o povo de Deus. Uma crise vai envolver o mundo. A mais terrível luta de todos os séculos está justamente à nossa frente. Acontecimentos que há mais de 40 anos, baseados na autoridade da palavra profética,
declarávamos ser iminentes, desenrola-se agora perante nossos olhos. Já os legisladores da nação, os Estados Unidos da América, estão sendo instados a fazer uma emenda na Constituição restringindo a liberdade de consciência. A questão de impor a observância do domingo tornou-se de interesse e importância nacionais. Bem sabemos qual será o resultado desse movimento, mas estamos prontos para essa controvérsia? É uma pergunta, né? Mas estamos prontos para essa controvérsia? Temos-nos desincumbido fielmente do dever que Deus nos confiou de dar ao povo advertência quanto ao perigo diante deles? Por isso que, quando se fala da justiça de Cristo, entra o tema da liberdade religiosa. Porque a mensagem de salvação é uma mensagem de libertação, uma mensagem de liberdade. Então, só em Cristo há liberdade. Ele dá essa liberdade. Então, o tema da justiça de Cristo está ligado, não tem como separar da liberdade religiosa, liberdade de consciência. Para concluir, pedimos que o leitor considere outra declaração da Mensageira do Senhor, publicada na Review Herald, de 21 de maio de 1895. A razão por que os filhos de Israel abandonaram Jeová foi porque uma geração se levantou que não havia sido destruída, ou melhor, que não havia sido instruída no que diz respeito ao grande livramento do Egito pela mão de Jesus Cristo. Seus pais não haviam repetido para eles a história da guarda divina que estivera sobre os filhos de Israel durante todas as suas viagens no deserto. Então, hoje nós, como povo de Deus, devemos saber da nossa história. A história do surgimento da igreja adventista, do grande movimento adventista. Então daí tem esses materiais disponíveis. Muitos outros materiais irei apresentar aqui, que dão ênfase à história adventista, o que aconteceu no passado, para que nós, sabendo de nossa história, não venhamos assim a repetir coisas que aconteceram no passado que não foram nada boas. Nossa história foi preservada para nós graças às datas como 1893, 1888 e 1844. Todos esses anos testemunharam eventos de grande e solene significado na história do Adventismo. Como povo, precisamos conhecer quem somos e a missão que Deus nos deu. Só é possível ter esse conhecimento se recapitularmos nossa própria história, a qual contém as mensagens que Deus nos concedeu como povo. À medida que fizermos isso, uma predição é feita 2 anos antes de A.T. Jones proferir seus sermões, uma predição que ele cumpriu também em parte, se cumprirá. O interesse irá prevalecer. Um assunto irá absorver todos os demais. Cristo, justiça nossa. Isso está na Review Herald, de 23 de dezembro de 1890. Este é o tema destes sermões. Nosso sincero desejo é que seu coração seja abençoado ao você estudá-los com oração. Então, esse é um material riquíssimo para que você entenda sobre a justiça de Cristo, que vai ser um assunto, né, que vai absorver todos os demais. Então, Jesus Cristo é o centro de tudo, né? Aqui no final também tem o que Ellen White ela falou a respeito desses sermões de Jones, né? Ellen White ela escreveu em 1908. Tenham sido instruídos a usar aqueles seus discursos
Cadê aqui? Deixa eu ver se a câmera está pegando bem. Tenham sido instruídos a usar aqueles seus discursos impressos nos boletins da Conferência Geral de 1893 e 1897, os quais contêm fortes argumentos acerca da legitimidade dos testemunhos e que respaldam o dom de profecia entre nós. Foi-me mostrado que muitos seriam ajudados por esses artigos, especialmente os recém-chegados à fé, que não têm sido familiarizados com nossa história como um povo. Olha, seria de grande bênção aí para aqueles que são recém-chegados à fé, que não têm sido familiarizados com nossa história como um povo. Será uma bênção você ler novamente esses argumentos que foram preparados pelo Espírito Santo. Imagina aí, irmãos, imagina aí, amigos, você tem em mãos o material que foi preparado pelo Espírito Santo. Sermões aí poderosos, com mensagens, argumentos aí preparados pelo Espírito Santo de Deus. Aqui diz mais. Na Conferência Geral de 1893, Jones apresentou uma série de sermões muito semelhantes aos que estavam apresentando desde Minneapolis, em 1888, nos quais combinava liberdade religiosa com justiça pela fé e a orientação dos testemunhos. Seu coração irá vibrar e sua vida espiritual será revigorada ao receber a mensagem da justiça pela fé explicada da maneira mais simples e prática. Você nunca mais será o mesmo após ler esse livro. Então é de grande bênção este material, pois este homem foi muito iluminado pelo Senhor e a mensagem está aí. A mensagem que Deus deu, Ele passou para a sua igreja e hoje está disponível também para nós aqui, de fala portuguesa, para que também não fiquemos assim de fora dessa compreensão muito importante da justiça de Cristo, da justificação pela fé, que é a mensagem do terceiro anjo.